No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que caiu para baixo dos 90 mil dólares de novo, está nesse sobe e desce, no dia de hoje chegou em 88 mil dólares e agora está sendo cotado em 89.300 dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo, em reais 485 mil reais. E assim, a minha ideia nesse vídeo era trazer alguma notícia que pudesse explicar essa queda no preço do Bitcoin, mas eu confesso que eu não consegui encontrar. Então, por favor, se vocês entenderam o motivo da queda, coloquem nos comentários, mas o fato é que tinha mais gente querendo vender do que comprar, né? É uma questão de oferta e demanda, e o fato é que o preço do Bitcoin caiu. E tem algumas pessoas até que acompanham o canal, talvez a maioria, que fica feliz quando o preço cai, quando o preço fica mais barato, né, mais baixo, porque os fundamentos não mudaram e do ponto de vista aí de contexto macroeconômico, de notícias, regulação e cenário aí, né, de países, empresas e fundos correndo para o Bitcoin, competindo para ter mais Bitcoin, é realmente um momento interessante para o preço do Bitcoin cair, né? Claro, o disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas embora o preço tenha caído no dia de hoje, eu não tenho nenhuma notícia muito ruim aí em relação ao preço do Bitcoin para dar para vocês. E eu vou falar então sobre esse post aqui do Felipe De Martini no x.com. Ele diz o seguinte, né? Pela primeira vez na história, o trading spot de Bitcoin vai ser permitido em corretoras tradicionais de commodities dos Estados Unidos. A CFTC disse que isso é para fazer dos Estados Unidos a capital cripto do mundo. Então observem o quão otimista, né, para o preço do Bitcoin é essa notícia. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, aí afirmando que quer que os Estados Unidos seja, abre aspas, a capital cripto do mundo. Então a gente vê, de fato, um movimento institucional em direção ao Bitcoin. A gente falou sobre várias outras notícias aí nos últimos vídeos. Então, uma delas, a questão da Rússia, certo? O VTB, né, que é uma estatal que tem 350 bilhões de dólares em ativos e aí é o segundo maior banco da Rússia que vai oferecer Bitcoin em 2026. Então realmente é uma corrida aí de instituições, países ao Bitcoin que está começando agora, o que é muito interessante, porque enfim, depois que a corrida já acontecer, depois que os países que têm impressora de dinheiro já comprarem o Bitcoin, aí realmente pode ser que o preço fique muito mais alto e seja muito difícil para você, sardinha, né, para nós que somos aí pequenas pessoas, né, insignificantes praticamente perto de grandes países e grandes empresas e grandes ETFs, aí vai ficar muito difícil para o brasileiro comum, mas por enquanto essa corrida parece que ainda não começou e cada vez mais ela se torna mais clara, certo? Claro, a gente não tem como prever o futuro, mas é muito interessante como tudo aquilo que os bitcoinheiros falavam ao longo do tempo está acontecendo agora nesse exato momento, né? Preço do Bitcoin então ainda abaixo dos 500 mil reais e abaixo dos 90 mil dólares, então patamar de preço interessante, né, para o preço do Bitcoin. Vamos seguir aqui com a notícia que eu mencionei, então basicamente o que está acontecendo, né? Qual que é a relevância do trading spot Bitcoin, mas mais do que isso, dessa intenção aí de vários órgãos dos Estados Unidos de fazerem os Estados Unidos a capital cripto do mundo, né? Então, basicamente, a CME e outras bolsas só podiam listar futuros de Bitcoin e o mercado spot, né, a compra e venda do ativo real, ficava restrito a exchanges de cripto. E agora, pela primeira vez, corretoras tradicionais de commodities, onde se negocia ouro puro, petróleo, trigo, poderão listar o Bitcoin spot. Isso muda tudo porque entra capital institucional que não usa exchanges cripto, fundos que só podem negociar em mercados regulados passam a ter acesso. Aumenta a liquidez, profundidade e estabilidade, reduz risco percebido por compliance e seguradoras e é uma integração total do Bitcoin no sistema financeiro americano. E a CFTC está dizendo então em alto bom som que, abre aspas, os Estados Unidos querem ser a capital cripto do mundo. Isso é uma questão geopolítica, né, como eu estava falando anteriormente, né, depois de anos de ambiguidade da SEC, processos contra exchanges, batalhas regulatórias, agora o discurso é o oposto, né, abre aspas, queremos trazer a indústria para o território americano, que é uma decisão esperta, porque o Bitcoin ele é descentralizado, então se você perseguir, se você banir,
basicamente a tecnologia, o dinheiro, os empreendedores, os cérebros vão fugir do seu país. É muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, certo? Tem muitos brasileiros indo para outros países mais livres, onde é mais fácil empreender, é mais fácil aí prosperar. E aqueles países, então, que tornam a atividade de empreender mais difícil, acabam expulsando, né, pessoas com dinheiro, pessoas talentosas e por aí vai. Então os Estados Unidos sabiamente percebeu aí que, na verdade, seria muito difícil, aparentemente, parar o Bitcoin. Então eles vão ter que né, aceitar e trazer as empresas para o território americano, já que elas vão existir, que elas estejam nos Estados Unidos, né? Então isso é a mesma lógica que os Estados Unidos utilizaram com a internet nos anos 90. Hoje em dia a gente tem boa parte das empresas de tecnologia, grandes empresas, nos Estados Unidos, não à toa porque é um ambiente amigável para essas empresas. Regulação razoável, atração de talento, liderança global. E o que está acontecendo? Então, os Estados Unidos perceberam que perderam terreno para a China, Dubai, Suíça, Singapura e até El Salvador, e agora estão tentando puxar o epicentro de volta para casa. Uma sábia decisão, tomara aí que os países briguem pelos empreendedores, né, com medidas cada vez mais atraentes. Ponto número 3, consequência imediata, né, explosão de demanda institucional. Então, quando o Bitcoin vira, abre aspas, né, um produto regulado pelo CFTC, talvez para grande parte dos bitcoinheiros isso não faz diferença nenhuma, mas para grandes instituições isso pode fazer uma diferença. Por exemplo, para fundos conservadores, então eles passam a poder comprar. Então, fundos de pensão, family offices, tesourarias corporativas só entram quando há marketplace regulado, custódia aprovada, auditoria, supervisão estatal, e agora existe tudo isso. Então, não é uma questão de qual que seria a melhor forma aí de adquirir o Bitcoin, mas sim a forma que o grande dinheiro, ou que uma parte de pessoas muito ricas aí, com muito dinheiro, com muita influência, podem acessar agora o Bitcoin. Que seria, na verdade, quase que uma etapa inevitável aí, né? Se de fato o Bitcoin continuar se valorizando, que as mais inúmeras formas aí de adoção e de empresas, de instituições e de players entrem nesse mercado. Corretoras gigantes, então, entram em jogo. Então, enfim, aqui eles listam algumas, né, algumas corretoras que podem entrar e integrar o Bitcoin Spot, o que significa dezenas de milhões de investidores ganhando acesso nativo, né? E a entrada massiva de capital preso por compliance acaba entrando agora. Muito dinheiro institucional estava impedido de comprar o Bitcoin por regras internas e agora o bloqueio cai, né? Não, na verdade não existia um bloqueio direto, mas sim, existem algumas pessoas, algumas instituições que estavam esperando esse momento, essa forma aí, que é mais uma alternativa aí para adquirir o ativo. O ChatGPT aqui menciona também que isso pode ser até maior que os ETFs. Então os ETFs acabam abrindo a porta, mas a CFTC está abrindo os portões da cidade inteira. O ETF seria um veículo e o CFTC Spot seria uma infraestrutura primária do mercado americano. É como comprar ouro via ETF com listar o ouro como commodity oficial em bolsas reguladas. O segundo tem um impacto exponencial. E o que isso significa então para o preço do Bitcoin? Alguns cenários aqui, basicamente 3 cenários. Então, cenário número 1, alta estrutural, que segundo a análise do ChatGPT parece ser o mais provável. Então, um aumento monumental de liquidez, entrada constante de capital institucional, redução da volatilidade, consolidação do Bitcoin como ativo mainstream, e o Bitcoin passa a ter o mesmo status estrutural do ouro. O cenário número 2 é a linha de tempo acelerada, né, com os Estados Unidos, Rússia, Texas, bancos europeus e América Latina entrando. A adoção institucional deixa de ser uma narrativa e torna-se competição internacional real. Isso acelera o ciclo para cima e encurta aí as quedas. O cenário número 3 aqui é uma reprecificação mais abrupta, né? Então, sempre que o mercado percebe que o ativo mudou de categoria, ocorre uma reprecificação, não uma alta normal. Foi assim com o ouro em 1971, fim do padrão ouro, com a internet em 1995, regulação dos Estados Unidos, e ETFs de Bitcoin em 2024. Então, esse anúncio pode ser um catalisador. E, de novo, né, a gente está vendo o preço caindo para o Bitcoin. Mas as notícias, elas não são pessimistas. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas talvez se isso possa ser uma oportunidade, né? Enfim, não é uma dica de investimentos, você tem que fazer essa própria análise aí, sua própria análise, mas é realmente um momento interessante de muita notícia positiva no mercado com preço caindo, né? Então, o ponto
principal aí seria o fato de que, pela primeira vez na história, o Bitcoin entra oficialmente no núcleo do sistema financeiro americano. Não como risco, mas como infraestrutura e cada vez mais. E é muito curioso como, de fato, o mercado é uma máquina que tira dinheiro dos impacientes e coloca dinheiro nas mãos dos pacientes. A gente já viu o Fear and Greed Index caindo um pouco em 21, então um pouco mais de medo no mercado, que é um indicador de medo e ganância do mercado. E, historicamente, né, nas quedas, geralmente é onde surgem as principais oportunidades. Então, quem comprou ali o Bitcoin em 2016 por $400 teve mais de 4.000% de valorização até o topo histórico aí no final de 2017, né? Quase 4.000% de valorização em dólar. O mesmo aconteceu para quem comprou o Bitcoin a $3.000 ali, quando existia muito medo no mercado. O mercado estava corrigindo e segurou aí até o final de 2021, por exemplo, com mais de 1.700% de valorização em dólar. Então o pessoal está relativamente pessimista ainda no mercado, mesmo com todo esse cenário aí de notícias otimistas para o Bitcoin. E para fechar, eu queria mostrar aqui, antes de mostrar aqui, na verdade, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e também faça parte da área de membros para acessar um conteúdo exclusivo e apoiar o canal. Mas seguindo aqui, então, para fechar, eu abri aqui o Cauchy, que é um site aí de mercados preditivos, que é bem interessante, inclusive fundado por uma brasileira, onde aqui está a aposta aí de se o Bitcoin vai bater $200.000 até 2027. E para vocês verem como o pessoal está otimista, né? Em outubro, essa probabilidade aqui, segundo esse site de apostas, estava em torno de 50% de chance de chegar até $200.000 até 2027. E caiu, agora está em apenas 18% de chance. Então você pode ir lá e apostar se você acha que o Bitcoin vai chegar até $200.000 até 2027, certo? Então você pode apostar 18 para 84 e a chance aqui está em apenas 18% para mostrar aí esse cenário de pessimismo no mercado. Eu quero saber a sua opinião. Será que esse pessimismo no Bitcoin é uma oportunidade ou será que teremos novas quedas aí no preço do Bitcoin? Até agora, pelo menos, estamos observando topos cada vez maiores e quedas cada vez maiores também, né? Na verdade, quedas maiores não, fundos cada vez maiores e topos cada vez maiores. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu vejo vocês muito em breve, amanhã ainda ou ainda hoje, não, provavelmente amanhã, no próximo vídeo do canal, né, sábado. Então, um grande abraço. Vejo vocês em breve.